Bom, vamos lá, tentando explicar isso também, aproveitando que chegou bastante pergunta inerente a isso, eu não sei bem o porquê, se alguém comentou alguma coisa que eu não estou sabendo ainda. Então eu vou tentar explicar isso do meu jeito, tá? Lembrando que eu não sou dono da verdade, então é só meu ponto de vista e a forma como eu entendo atualmente essa questão. Perguntaram sobre Cristo, energia crística, energia búdica, essa coisa toda. Bom, de novo, como eu já expliquei em vídeos anteriores, não existe um ser Cristo ou um ser Buda, existe uma consciência que é forma de energia. Esse planeta, enquanto planeta binário, ou seja, um planeta de dualidade, ele é regido pelo Cristo cósmico. O que é Cristo? Consciência. A consciência da própria divindade que sustenta esse universo manifesto. É como eu já expliquei, existe uma divindade e cada divindade sustenta um universo. A gente tem muitos universos espalhados pelo cosmos afora. Então, o corpo universal é a parte manifesta de um ser. Dentro de um universo tem pequenos universos, dentro de cada pequeno universo tem galáxias, planetas, constelações, sistemas. E isso depende aí de onde você se conecta. Isso só a nível dimensional do que a gente entende no conceito humano. Quando a gente pega a nível multidimensional, isso coexiste em muitas estruturas ramificadas. E assim como a gente coexiste como um fractal de uma divindade, isso de baixo para cima também coexiste com essa mesma divindade. Então tudo e todas as coisas é uma coisa só, em qualidades ou graus de cristalização e densificação diferente, mas tudo é energia. Então, dado isso, a energia crística não tem a ver só com Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré foi o homem que nasceu aqui naquela geração mais conhecida dessa linha de tempo atual, dessa linhagem atual, dessa linhagem humana atual, desse ciclo encarnacional humano atual. Assim como Gautama Buda ficou conhecido como Gautama, como era conhecido como Siddhartha Gautama, ficou conhecido como Gautama Buda. Buda é o estado de consciência dele. Para algumas traduções, explicando aí de acordo com a pergunta, eles dividem corpos. Então a gente tem um corpo físico, humano, tem um corpo etérico, que é um duplo espírito, tem um corpo astral inferior, um corpo astral superior, um corpo mental inferior, um corpo mental superior, um corpo búdico, um corpo causal, um corpo átmico, um corpo morontial e assim sucessivamente. Então dizem que nesse universo local a gente tem 72 corpos acoplados até chegar à condição humana. E que nesse universo maior a gente tem 144 corpos acoplados até chegar à condição humana e assim sucessivamente, como grandes fractais. Isso não para por aí, tá? Eu não posso explicar além disso, porque vai gerar uma zona na cabeça das pessoas e vai ter gente aí falando besteira depois em relação a isso, ou falando de coisas que não acessa ainda. E isso não tem a ver com arrogância ou vaidade de ninguém, não. É só para não criar termos e coisas que não vão ajudar ninguém a sair do sofrimento ou se tornar melhor do que ninguém. Já repeti algumas vezes, quem busca conexão, quem busca poderes sobrenaturais, qualquer coisa, para autoaproveitamento ou para manipular pessoas, ou só para se aparecer, ainda é muito infantil, ainda tem uma mente muito infantil. Porque a partir do momento que a gente quer se conectar a coisas mais sutis, a gente tem que se comportar dessa forma também para com as pessoas e para com a gente mesmo. Então ninguém vai para algum paraíso ou para algum inferno para se tornar um inútil, ou alguém que se tornou um mega santo evoluído que não vai fazer nada com isso. Quanto mais compassivo a gente se torna, mais a gente tenta ajudar as pessoas a sair do sofrimento. Então um Cristo é um ser assim. Eu não vou explicar pela Bíblia, porque isso não dá certo. A questão de catolicismo, tudo, é uma religião, assim como outras religiões quaisquer. Quando a gente fala de cristianismo, a gente está falando de pessoas que gostam da consciência crística. E aí a gente tem que pensar que Cristo não é só Jesus de Nazaré. São todos os seres que acessaram esse mesmo estado de consciência pura, que eles se tornaram exemplos vivos de compaixão, fraternidade e amor, e não de arrogância, vaidade e competição. Então não adianta querer se tornar um Cristo para aparecer na internet, para andar sobre as águas ou transformar água em vinho. Água em vinho até que seria útil hoje em dia, né? Que vinho está meio caro. Então um vinho bom aí, conseguir transformar água em vinho, se é um bom alquimista, transforma a sua água em vinho e se aproveite. Se você não consegue, pratique. E eu até hoje nunca tentei transformar água em vinho, né? Qualquer dia eu vou tentar, vamos ver se um dia dá certo, né? Quem sabe a fé funciona e a gente transforma água em vinho. Mas brincadeiras à parte, a gente tem que ter um propósito para o uso disso. Tem muitos mestres de linhagem, quando você fala assim, poderes sobrenaturais, eles dão risada. Teve uma época que eu não entendia isso, porque eu também já escutei uma risada dessa, algumas vezes. Porque é uma coisa realmente muito infantil, porque isso não ascensiona a pessoa.
só dá seeds, poderes, que é bem legal também, né? Mover objetos com a mente, levitar, mas a expansão da consciência é muito prazerosa. Você se conectar à fonte, você sair da dualidade, é muito melhor. Porque qualquer faculdade que a gente agregue, que é bom também, isso normalmente acontece com o passar dos anos para algumas pessoas, tem que ser de uma forma natural. Porque a virtude andou antes. Ou seja, a pessoa já não tem um vínculo com coisas densas ao ponto de prejudicar uma outra pessoa a si mesma usando essa energia que ela está aprendendo. Tem pessoas que usam isso para magia negra, né? Para feitiçaria negra. E aí acabam fazendo coisas que vão gerar karma escuro. Eu não estou julgando ninguém, cada um faz o que quer da vida. Mas uma hora tem rebote. Então, se você corrompeu a geometria do universo, e você não consegue arrumar ela, alguém vai ter que arrumar para você, ou em algum momento você vai ter que arrumar. Tem bom ou mal nisso. É simplesmente uma energia que você usou, que tem que ajustar ela depois. Por mais que a gente fuja, a responsabilidade e a energia que foi emanada tem uma parte nossa ali, porque não existe essa divisão que o pessoal tem em colocar. A gente conectado em tudo, todas as coisas, a partir da fonte, como um pedacinho de fractal. Então a consciência crística é isso, é a própria consciência universal. Então quando Cristo se tornou Cristo, Jesus de Nazaré se tornou Cristo, ele atingiu a consciência cósmica do próprio Cristo cósmico. E aí cada um dá um nome. Jesus de Nazaré foi um corpo. Quando vem na Umbanda, Caboclo das Sete Encruzilhadas, é uma frequência crística. A Umbanda é uma frequência crística como um todo. Quando fala Oxalá, que fala Oxalá vem antes de Jesus. Por que Oxalá vem antes de Jesus? Porque Oxalá, que é uma palavra que tem uma tradução, enfim, para quem estuda, que é de origem ancestral, nessa origem é a própria luz universal. Então é o que vem antes, que é a própria frequência que gera corpos. Então Jesus de Nazaré foi um corpo de Oxalá para a tradição de quem pratica Umbanda. Assim como se você falar Buda, também é uma consciência do próprio universo, ou seja, é equiparado em nomes a Cristo. É a mesma coisa, Buda, Cristo, é a mesma coisa. Então são vibrações de uma divindade cósmica. Em linhagens orientais normalmente chamam de divindade. Aí você tem vários nomes e parâmetros para isso. Divindade que rege o céu, divindade que rege o universo, divindade que rege o cosmos. São corpos. Aqui na Terra, e todo esse universo é regido por Cristo, enquanto consciência e não ser. Tem alguns que chamam de Sananda, de Maitreya, de Astercheran, que é mais a parte de ET dele, Arcanjo Miguel, Michael, Micael, Sete Encruzilhadas, Krishna, Buda. Posso dar um monte de nomes para a mesma frequência que sustenta esse universo. Então, a consciência crística é a sustentadora desse universo de todos os seres. Como a gente se conecta à fonte? Cristo apontando para o coração. O que é o coração? O coração verdadeiro. Coração violeta. Coração do amor puro. Que é o que nos conecta à fonte. E muitos seres de outras derivações energéticas, tudo vem da fonte, isso é um fato. Mas uma série de qualidades da fonte colocam delimitadores naquilo que magnetizam ou criam o universo afora, a nível dimensional e adimensional. Então os seres se conectam de acordo com a consciência que têm. Seja pelo ciclo cósmico universal, que leva aí o tempo que tem que levar, que são as yugas, ou eras, ou éons, até os ciclos menores, que é do nosso próprio corpo interno, do nosso microcosmos. A intenção interna é a gente se tornar Cristo, se tornar Buda, a partir de um caminho de virtude, que é o caminho de amor. E é isso que é difícil, né? Enquanto humano, as pessoas quererem entender o que é amor pleno, que é a compaixão absoluta. E aí a gente se torna o que eles mesmos ensinaram a gente ser. Exemplo, arrasta. A palavra fica no tempo. Então a gente tem que se tornar um exemplo e não uma cópia. A gente tem que se entender, se depurar e acessar essa consciência por conta própria, e não por achismo. Né? E a gente vê que quanto maior a virtude, maior a compaixão, quanto mais reta a pessoa é em intenção, a pureza se manifesta. E essa é a pureza da criança, a pureza de intenção. Não é passivo, é compassivo. Certo? Um abraço a todos.